é bipolaridade? Eu tenho um pequeno conhecimento a respeito. É uma pessoa mudar de humor no dia e tá bem ou tá mal ao mesmo tempo, assim. Tem alguma ideia do que seja? Como é? Transtorno bipolar. Bipolaridade, já ouviu falar? Uma doença? Bipolaridade, eu já ouvi falar. São duas personalidades que mudam de acordo com a pessoa tem uma hora está com algum sintoma, depois muda de repente, como se nada tivesse acontecido. Já ouvi falar, mas não tenho nenhuma ideia. A pessoa às vezes está com um determinado comportamento, de repente muda de uma hora para outra e assume um outro posicionamento, um outro comportamento, né? Eu tenho uma irmã que ela apresentou esse transtorno, ela não sabia, ou seja, ninguém sabia, mas ela teve crise, enfim, teve que ficar internada e hoje ainda está em tratamento. Bipolaridade ou transtorno bipolar do humor é o termo adotado a partir dos anos 80 para o transtorno conhecido como psicose maníaco-depressiva. Hoje em dia, acredita-se que grandes artistas do passado eram bipolares, entre eles Van Gogh, Mozart e Elvis Presley. Para falarmos de bipolaridade, viemos até Belém, e quem conversa com a gente é o Dr. Wagner Gesser. Doutor, o que é bipolaridade? Podemos dizer que é um problema médico que envolve principalmente o humor, o estado de espírito. E, vamos dizer, todas as pessoas, ao normal, na média, vai ter assim, dias melhores, momentos piores, vai estar tranquilo, vai estar se sentindo bem porque passou numa prova, vai estar triste porque perdeu R$100. Essas variações de humor, tudo isso comporta uma certa variação ao longo do dia nas pessoas. As pessoas que têm uma alteração, um problema do humor, ultrapassam quando a coisa se altera, ultrapassa essa normalidade, esse limite. Ou seja, de outra forma, o que é o bipolar? É a pessoa que tem alterações graves, o suficiente para ser um problema na vida da pessoa, para causar problemas, e essa alteração no estado de espírito, no humor, pode ser, quando se altera, pode ser tanto para cima quanto para baixo. Não? Agora, ela pode ser facilmente confundida com outras doenças ou, por exemplo, depressão, hiperatividade, não pode? É um diagnóstico difícil de ser feito? Bom, primeiro, como eu disse, pode ser, quando se altera o humor, pode ser tanto para cima quanto para baixo. Então, o que normalmente acontece, existem pessoas que quando se altera o humor, se altera só para baixo. Isso é o que normalmente sempre se diz, são as pessoas que têm um transtorno do humor depressivo. Tá? Só que essas pessoas, quando se altera só para baixo, só ficam deprimidas. Então, o que normalmente é muito frequente de acontecer é a pessoa tem o primeiro episódio, tem o segundo episódio, até mesmo o terceiro episódio de depressão. E nunca se pensa que poderia ser o outro lado também. Antes de ser tratado como bipolaridade, tinha outros nomes, não tinha? Bom, até os anos 80 se chamava, ou a terminologia que se tinha era como psicose maníaco-depressiva, que de certa forma maníaco e depressiva descreve até melhor, porque descreve as duas fases que podem acontecer, seja de mania, seja de depressão. O que acabaram tentando mudar, para usar uma palavra que talvez tivesse menos conotação pejorativa, é tirar a palavra depressiva e chegaram a essa terminologia de transtorno bipolar do humor. Essa seria a terminologia completa, né? Tem algumas pessoas que são mais propensas a serem bipolares? A genética é fundamental. Vamos dizer, ter casos na família, ter alguma coisa na família, aumenta a chance. Não quer dizer que é obrigatório,
Mas basicamente são duas coisas: a genética, e a segunda coisa que influencia sempre é o nível de estresse. Uma pessoa que, por mais que tenha uma genética, uma influência genética muito forte, que tem uma situação de vida muito tranquila, nunca tem que lidar com problemas, nunca tem que enfrentar grandes adversidades, por exemplo, passa a vida inteira lá no interior, trabalhando na fazenda e fica muito tranquilo, provavelmente não desenvolva nada. Agora, essa mesma pessoa submetida a adversidades e estresse, por exemplo, como é muito comum acontecer, sai do interior do Nordeste, vai trabalhar numa cidade grande como São Paulo, sem apoio de família, enfrentando muito, aí começa a desenvolver as doenças mentais que poderiam não ter acontecido. No bipolar é muito frequente essa comorbidade com algumas outras doenças, e principalmente problemas de uso de substância, para não falar a palavra dependência química, mas problemas de uso de substâncias envolveria de uma maneira mais ampla isso, transtornos da ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma pessoa que tem mudanças muito bruscas de humor pode ser considerada bipolar? Normalmente não. Primeiro porque a gente está falando por episódios. Quando a coisa vem por episódios, geralmente quer dizer questão de ficar alterado de uma maneira mais consistente por um tempo maior, dias, às vezes até semanas, e não variações momentâneas por coisas que são normais e reações proporcionais. Por exemplo, você ficar triste um dia porque você rodou na prova, ou você ficar muito alegre porque você, sei lá, foi promovida, você ficar 2 ou 3 dias muito alegre com isso é não só uma reação normal e proporcional, tanto em intensidade e tempo. Essa percepção popular, ainda mais agora que a transtorno bipolar começa a estar um pouco mais na moda, de que porque variou dias, sabe, aquela pessoa que é de lua ou coisa assim, porque de manhã está assim, de tarde está assim. De uma maneira geral, isso não é. Falando em tratamento, quais são os tratamentos? Em vez de tratamento, eu vou usar até a palavra manejo do problema. Tá? Primeiro, como é um problema que vem por episódios, por crises, o fundamental é evitar novas crises. Primeiro, porque a própria crise em si já traz prejuízos de várias formas para a pessoa quando acontece, seja uma crise mania, seja uma crise depressiva. Segundo, o que a gente também sabe que com o passar do tempo, como se via antigamente, que essas pessoas, antes de ter medicamentos mais eficazes, elas desenvolviam várias crises, até muitas, a cada crise fica mais fácil ter uma nova crise e com efeitos e sequelas maiores. O importante mesmo nesse tipo de problema mental nem é tanto o tratar na crise, que isso é relativamente fácil. O importante é manejar para evitar que venha a ter novas crises. E esse manejo, o uso de uma medicação que ajude e que controle e que previna, isso é factível e viável. E também tem coisas de estilo de vida que vão influenciar. A primeira coisa, como eu já falei antes, o estresse é um grande indutor. A pessoa tentar ter uma vida com menos estresse e também fazer coisas para melhorar a sua capacidade de lidar com o estresse. Desde estar em melhor forma física, praticar atividade física regularmente, até praticar coisas como yoga, qualquer coisa que venha a melhorar a capacidade da pessoa de enfrentar o estresse normal da vida, sempre vai ser uma coisa que ajuda a prevenir. Das pessoas que se tratam, todos conseguem voltar a ter uma vida normal? A grande maioria, quando bem identificado e bem acompanhado, respondem relativamente bem ou até muito bem. E dentro da psiquiatria, eu até diria que é uma dos transtornos, dos problemas que a gente tem que lidar,
que talvez seja até o mais gratificante de trabalhar. Primeiro porque, em geral, respondem bem. E quando respondem bem, conseguem retomar a sua vida, retomar suas atividades, ter um prognóstico para o resto da vida muito bom. Além dos problemas causados pelo próprio transtorno, o preconceito da sociedade com as pessoas bipolares ainda é grande. Quem vai contar um pouco sobre isso é a professora Maida Bernardo. Nós nos encontramos no Parque Ambiental de Ananindeua. Maida, quando que você descobriu que tinha o transtorno bipolar? Eu descobri o ano passado, em 2010, após um longo tratamento que eu fiz no CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, com o Dr. Wagner e toda a equipe. Tratamento do que você estava fazendo? Eu estava fazendo tratamento. Inicialmente eu tive crise, eu tive 2 crises, né? Uma de depressão, assim, né? Que eu fiquei paralisada, que foi na escola, e outro foi um surto psicótico. Então tudo começou, na verdade, nessa primeira crise. Depois dessas 2 crises que eu tive, eu fui enviada para o CAPS. E no CAPS eu fiz tratamento de 8 meses para diagnosticar o que eu tinha. Como foi o tratamento no CAPS? O tratamento no CAPS foi consultas mensais, né? Todos os meses eu ia lá com o Dr. Wagner e tinha um acompanhamento da assistente social, que ela conversava comigo para saber como eu estava, e também eu ia para não era psicoterapia, era terapia comunitária, entendeu? Que é toda sexta-feira. Então o meu tratamento foi esse. Uma vez por semana você ia? Isso, uma vez por semana eu ia na terapia, na sexta-feira. E foi graças a esse tratamento que eu pude perceber e pude entender melhor o que é o transtorno bipolar, né? Que é essa variação de humor, esse desequilíbrio momentâneo, né? Que existe, que não é voluntário, que não é porque eu quero ser assim. Antes, na crise, havia um descontrole total das minhas percepções. Eu não conseguia identificar o que era bom, o que era mal, o que era correto, o que era incorreto. Eu regredi todas as leis quando eu estava em crise, entendeu? Com o tratamento, eu transgredi todas as leis, desculpe, né? Com o tratamento, eu pude perceber que há um equilíbrio nas minhas ações. Eu consigo saber quando eu tô triste demais, quando eu tô agressiva demais, quando eu tô feliz demais. Então, quando o médico mudou minha medicação, eu consegui conviver com as pessoas mais normalmente, né? Eu passei a respeitar meu pai com mais rigor, entendeu? Eu comecei a conversar com as pessoas com equilíbrio, algo que eu não fazia quando eu estava em crise. Então, a medicação, ela ajuda muito na questão do controle emocional, porque o nosso maior problema é o descontrole emocional, né? Essa variação de humor, às vezes a irritabilidade, né? A alegria descontrolada. Então, com a medicação correta, eu consigo ter maior condições de voltar para as minhas atividades normais, voltar a cantar na igreja, voltar a dar aula, né? A trabalhar na secretaria da escola sem problemas, convivendo com os meus amigos, porque na escola eu nunca fui agressiva com ninguém, entendeu? Mesmo na época do transtorno, da crise, eu nunca tinha sido agressiva com ninguém, né? Mas só que em casa eu já tinha esse comportamento agressivo e não sabia por quê, entendeu? Meus pais tiveram que, principalmente na adolescência, tiveram que aturar muito, muito, muito de mim, entendeu? E somente agora, aos 28 anos, é que, tomando a medicação correta, é que eu pude perceber que esse problema, ele tem condições, eu tenho condições de conviver com esse problema sem precisar prejudicar a vida daqueles que convivem comigo. O meu maior medo, Flávia, é a crise, que é o que eu não desejo a ninguém. Mas você pode voltar a ter crise mesmo tomando medicamento? Segundo o que me disseram, né?
é que tomando remédio é muito difícil eu ter crise, né? As crises graves, tanto de depressão quanto de agressividade, como foi o meu caso, né? Tomando remédio tem equilíbrio, tem condições de conviver naturalmente com as pessoas, tem condições de fazer tudo como uma pessoa normal faz. A maior tristeza é assim, eu lido com o preconceito das pessoas e a minha família lida com o preconceito e com o problema que eu causo. Então, para evitar todas essas situações, é que eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou tomar medicação, se é para tomar medicação e ficar bem, pois que me dei milhões de remédios, porque eu não vou deixar de fazer isso para ter uma vida normal. Eu preciso viver bem, eu tenho 28 anos. Tem muita vida pela frente. Tem muita coisa para viver. Quer dizer, de manhã eu trabalho na Escola Machado de Assis. À tarde eu sou professora, né? De manhã em outra escola. E à noite eu curso filosofia. Final de semana eu estou envolvida com igreja, com comunidade, né? Ajudando jovens, dando palestras, fazendo encontros. Então eu tenho uma vida muito ativa. Né? A minha vida é de colaborar com a vida das pessoas. Então, se eu quero colaborar com a vida das pessoas, o transtorno bipolar não pode ser o meu problema e o problema dos outros. É uma doença. Eu tenho consciência de que é uma doença. Uma doença que não é fácil de se conviver. Não tem cura, Não tem cura, mas tem controle. Então, se tem controle, eu vou usar desse controle para viver bem, né? Com as pessoas e comigo mesma. As pessoas mais próximas, elas não sabem que eu tenho um transtorno bipolar, elas sabem que eu tenho um problema e que eu preciso ser acompanhada, né? Agora vão saber, lógico, que eu tenho transtorno bipolar, mas de uma outra forma, né? De uma forma mais sem o maldito preconceito, porque o que mais atrapalha a vida de quem sofre transtorno bipolar é o preconceito. Porque as pessoas não estão acostumadas a entender que o bipolar é louco, que é desequilibrado, que não consegue conviver com as pessoas. Parece que quem tem o transtorno bipolar não pode ter namorado, não pode casar, não pode ter filhos, não pode... A impressão que se dá é isso, que o bipolar vai ser isolado, né, da convivência daqueles que não conseguem conviver com ele. Vou lidando com a situação hoje mais naturalmente, entendeu? Já não é um problema grave ter o transtorno, mas o preconceito, reforço, ele impede que eu seja mais aberta diante do meu problema para as pessoas. Eu tenho que ser eu mesma, eu tenho que ter equilíbrio, né, comigo mesma o tempo inteiro, né? O que não é fácil, mas a medicação ela me ajuda a ter esse equilíbrio. Maida, queria te agradecer por compartilhar a tua história com a gente. Eu acho bem importante levar o conhecimento das pessoas para que a gente consiga vencer esse preconceito e espero que você consiga conviver bem com a tua doença. Aqui com a doutora Rosilda Antônio, médica psiquiatra, especialista em transtornos de humor. O que é transtorno afetivo bipolar? O transtorno afetivo bipolar é considerado um transtorno do humor, né? É uma doença que se manifesta por episódios de depressão, episódios de grande atividade, entusiasmo, também chamados episódios de mania ou de hipomania, se são mais leves, ou episódios mistos, que são aqueles que têm sintomas tanto de depressão como de mania. É uma doença muito mais comum do que se pensava, né? Acreditava-se que era uma doença rara, mas as pesquisas e os estudos têm mostrado que o transtorno bipolar é muito mais frequente, tanto na sua forma mais grave como nas suas formas mais leves, tá? Podendo chegar até uns 10%, dependendo da pesquisa, até uns 10% da população. E as pessoas aceitam esse diagnóstico? Com muita dificuldade. Você sabe que o estigma em relação à doença mental é muito grande, é um dos maiores problemas que existem, né? E o autoestigma também. O primeiro desafio para você tratar uma pessoa é fazer com que ela aceite. E a aceitação não é simplesmente saber. A pessoa vai ter... primeiro ela tem uma reação, ela fala, mas como? Eu achava que era saudável, que era do meu jeito, você está dizendo que eu estou doente? Né? Até a pessoa conseguir aceitar, entender isso e suportar
mudar o autoconceito de que ela não é saudável, de que ela tem uma doença que precisa ser tratada ao longo da vida, é um trabalho grande, que demanda é um trabalho psicoterapêutico. Doutora Rosilda, e nesses últimos 20 anos evoluiu o tratamento? Evoluiu bastante, Wagner. Agora é interessante que o carbonato de lítio, que é o principal estabilizador de humor, ele continua como um dos mais indicados e como medicamento de primeira linha, né? Mas vem surgindo vários outros medicamentos, muitos deles, inclusive anticonvulsivantes, em que se observou que eram eficazes no controle principalmente dos sintomas de mania e, mais recentemente, outros medicamentos no controle de episódios depressivos ou prevenindo episódios de depressão. E a psicoterapia? Ela também é efetiva? A psicoterapia, sim. Conhecia-se menos sobre a psicoterapia dos transtornos de humor. Hoje em dia existem grupos fazendo pesquisas sobre uma forma de psicoterapia chamada psicoeducação. A psicoeducação consiste numa série de palestras, principalmente em grupo, onde são dadas informações aos pacientes sobre aspectos e tópicos do transtorno bipolar. Esses encontros têm um efeito terapêutico muito grande e ajudam a pessoa a diminuir o preconceito, o autoestigma. A pessoa se sente mais estimulada a fazer o seu próprio tratamento, acaba tendo um espaço de acolhimento e ela adere mais ao tratamento. E aderindo mais ao tratamento, a chance de ter recaída cai drasticamente. Essas pessoas, ao longo do tempo, vão ter uma evolução melhor, vão ter uma vida mais estável, com muito mais chance de contornar os efeitos negativos da doença. Porque uma pessoa que não se trata, essa pessoa pode ter problemas sérios na vida. Inclusive, uma coisa que nós até conversamos antes, né? Uma pessoa que não faz o tratamento, ela vai ter uma chance aumentada de ter uma demência do tipo Alzheimer. Já existem estudos mostrando isso. Então a pessoa, quando passa por uma crise e não trata, essa crise deixa sequela física também? Pois é, antigamente se acreditava que não deixava. Hoje em dia, o que nós vemos é que existem sim microsequelas. Já se consegue fazer testes neuropsicológicos em que você verifica uma dificuldade na concentração, na capacidade de fazer planejamento, nas capacidades chamadas cognitivas. E ao longo do tempo, aquilo que eu falei, assim, a chance da pessoa desenvolver uma demência está aumentada num paciente que não fez tratamento. Se você faz exames de imagem, você vai ver que o número de neurônios, ou a ligação entre as sinapses, que são as ligações entre os neurônios, ela fica diminuída em relação a quem faz tratamento. Essa pessoa que faz tratamento, ela tem uma proteção neuronal. Então, como uma mensagem final, o que é importante no transtorno afetivo bipolar? Bom, Wagner, acho que o importante primeiro é conhecer o transtorno. Saber que é um transtorno sério, mas é tratável. Não é curável, até onde os nossos conhecimentos estão hoje em dia, mas ele é controlável, né? Ele precisa, a pessoa precisa se informar bastante, entender que ele vai precisar trabalhar a sua cabeça para quebrar preconceitos, para entender que não é a única pessoa que é muito frequente, e que ele vai precisar desenvolver uma aliança com quem vai fazer o tratamento, no sentido de se deixar ajudar, né? Ele pode ser ajudado, mas depende dele também. Depois do papo no Parque Ambiental, a Maida nos levou até a Escola Municipal Machado de Assis, onde ela trabalha. Lá, nós conversamos com a diretora, a senhora Maria dos Santos Nascimento. A dona Maria é diretora de uma das escolas onde a Maida trabalha e presenciou um surto da Maida, né, dona Maria? Foi. Como é que foi? O surto da Maida, na verdade, aconteceu em abril de 2010. Ela vinha apresentando comportamento diferenciado na escola, repetindo várias cordialidades, várias vezes só com uma pessoa, né? Quando ela questionava com uma servente da escola, qual ela não tinha, assim, muita afinidade. E com isso a gente vinha vendo que ela apresentava comportamento diferente, né? Isolada de vez em quando, sempre ela se queixava de muita falta de sono. E a gente sempre se preocupou com ela em mandar que ela fosse ao médico, porque ela não estaria bem.
E eu, de maneira nenhuma, deixei de acompanhar, né? Porque eu conheço, ela já trabalha comigo 3 anos, eu sei quanto ela estava doente. Que ela é, assim, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito capacitada. E como eu não posso perder uma profissional desse quilate, né? Que ela voltou para cá. O médico deu 1 ano de readaptação. Esse ano já passou, né? Já passou, ela já está readaptada. Mas que bonito isso, né, Dona Maria? Porque a senhora percebeu que ela estava apresentando umas atitudes diferentes, ficou junto, presenciou tudo e está dando força depois para ela se recuperar, né? Com certeza. Muito legal. Esse não é só educar a criança, mas participar da vida contínua do funcionário, ter oportunidade de observar como ele se comporta, porque além disso nós temos um grande comprometimento que é a criança que não sabe diferenciar qual o comportamento que o professor está apresentando na sala de aula. Cabe o gestor, em que administra, ter essa preocupação. No programa de hoje a gente falou sobre bipolaridade, uma doença que não tem cura, mas que pode ser controlada pelo uso de medicamentos e acompanhamento médico. Já o tratamento do preconceito é feito com informação, a missão do nosso programa. Uma ótima semana para você, até a próxima. Tchau! Se você quer saber mais ou ficou com alguma dúvida, entre no nosso site bandeirasaude.com.br.